E aí galera, seja bem-vindo aí a mais um vídeo aqui no canal Virtual Education e hoje nós vamos aprender um pouco sobre renderizadores dentro do After Effects. Antes de a gente ir aqui para a tela do computador, como eu sempre falo, vamos entender um pouco sobre o que é renderizador. Quando você faz um projeto no After Effects, a princípio você está criando ali um projeto que tem a ver com camadas, tem a ver com posição e tal, toda uma configuração ali que você bola dentro do seu projeto e no final você pega aquele negócio, aquele seu projeto e fala, ó, quero que isso tudo se transforme agora em um vídeo final. É o processo de renderização, onde você vai compilar tudo que você fez, todas aquelas camadas em um único vídeo, que pode nem ficar tão pesado, dependendo ali do formato que você escolher, ok? Esse processo de compilar tudo num único vídeo, a gente chama de renderização. Só que existem vários renderizadores. Existe, por exemplo, a maioria dos renderizadores, até o ano aqui de 2019, eles são feitos através do processamento utilizando a CPU. O que é a CPU? É o processador lá do seu computador. Se você tem um i5, i7, isso vai deixar mais rápido ou mais lento. Ok? Agora existem outros renderizadores que utilizam a GPU, que já está associada ao processamento gráfico lá da sua placa de vídeo, ok? E os renderizadores que utilizam GPU, eles são muito mais rápidos do que os renderizadores que utilizam a CPU. Tá, isso já é um outro assunto mais pra frente, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês? Existem vários renderizadores, ok? Vários. E o After Effects, ele trabalha com 3 renderizadores. Ele trabalha com o renderizador clássico, ok? Onde ele vai interpretar somente vídeos como se fossem imagens no plano. Esse é um interpretador clássico. Existe interpretador 3D do After Effects, onde ele vai pegar aquele vídeo e vai fazer uma interpretação como se fossem coisas 3D, e aí você vai poder girar de um lado, girar para o outro, virar de cabeça para baixo. Esse é o interpretador 3D. E existe um vínculo entre a Adobe, que é uma empresa do After Effects, né, e a Maxon, que é uma empresa relacionada a um programa de modelagem 3D chamado Cinema 4D, é o nome do programa. E aí você tem um renderizador de um programa 3D dentro do After Effects, que é o renderizador da Maxon, que a gente chama de renderizador do Cinema 4D. Tá? Então, tem o renderizador clássico, renderizador 3D do After e o renderizador 3D da Maxon. Cada um tem suas características peculiares. Claro, quanto mais você avançar, mais pesado fica seu projeto. O renderizador clássico é o mais leve e é aquele que a gente sempre utilizou até agora. O renderizador 3D, ele já é um renderizador clássico, renderizador 3D do After. Ele é um renderizador que vai ter que fazer mais conta na hora de fazer ali o seu trabalho final, sua compilação no seu resultado final. Já o renderizador da Maxon, o renderizador do Cinema 4D, ele é bem mais pesado mesmo, mas em compensação o seu trabalho final fica também algo surreal, fica muito melhor, muito melhor não, vai depender dos efeitos que você está buscando, mas se você estiver buscando um 3D, aí o renderizador da Maxon, do Cinema 4D, ele é absurdamente melhor. Tá bom? E a gente vai ver agora o que acontece quando eu mudo de renderizador para renderizador. Vamos aqui para a telinha do meu After Effects. Eu estou aqui com uma composição simples, eu só tenho uma imagem de fundo e duas palavras escritas em camadas diferentes, ok? Ideias simples. E aí o que acontece é o seguinte, se eu trazer a palavra simples aqui para cima da palavra ideia, o que vai prevalecer aqui é a palavra ideia. Por quê? Porque pela hierarquia que nós aprendemos no início do curso, quem está na camada de cima é que se sobrepõe à camada de baixo. Se eu passar a camada de ideia aqui para baixo, ó, aí fica simples aparecendo. E aí o que acontece é o seguinte, e se eu mudar a renderização? Porque essa renderização é uma renderização clássica, onde ele analisa planos, ok? Tudo ali são como se fossem figuras em cima de figuras. E aí eu estou colocando aqui, ó, essa aqui é a sequência com que as figuras se encontram. Para eu ativar uma renderização 3D, basta eu vir aqui nessa tag do cubinho e ativar. Quando eu clico nela, automaticamente vai aparecer aqui à sua direita aqui da sua visualização da composição o tipo de renderizador que você está utilizando. Você está agora utilizando o 3D clássico do After. Note que se eu tirar aqui, ó, vou desativar e vai sumir lá. Sumiu. Quer dizer que ele voltou para o clássico padrão lá. Agora eu ativei isso aqui, ele agora está no 3D clássico do After. Ok? E aí o que acontece? Se eu ativar isso aqui,
algumas coisas mudam de modo geral, porque agora eu estou falando de uma coisa que é 3D, ele já não está mais no plano. Então agora quando eu venho aqui, ó, vou apertar P para ver a posição, eu tenho aqui, ó, X, Y e Z. Note que se eu tirar o cubinho, o Z some. Se eu colocar o cubinho, o Z aparece novamente. E aí agora o Z, ele me dá a ideia de profundidade, certo? Como se ele pudesse ir para trás e para frente, para trás e para frente. Aí o que eu vou colocar 0 para voltar ao normal. E aí o que acontece é o seguinte, e se eu ativar, pegar aqui duas palavras e ativar a interpretação 3D para as duas palavras? Note que ideia ainda está na frente. Se eu trazer a palavra simples para cima, simples ainda está, agora simples está na frente. Aparentemente, eu estou tendo que tipo de interpretação? Uma interpretação de planos, né? Mas isso só está acontecendo, vou selecionar os dois, colocar aqui a posição, isso só está acontecendo porque, teoricamente, eles estão no mesmo lugar em questão de profundidade. Então, se eles estiverem no mesmo lugar, vai ficar valendo aquele que estiver na camada de cima. Porém, olha só, eu vou pegar a palavra simples e vou levar ela para trás. Note que o para trás aqui para o after é entrando no... Desculpa, o para trás do after seria o sentido positivo. O sentido positivo do eixo Z, ele está entrando na sua tela. Então, se eu aumentar esse valor aqui, da palavra simples, ele vai entrar na tela e vai ficar lá atrás, ó. Note que a palavra simples agora está na camada de cima, mas aqui ele está sendo a leitura que o interpretador está fazendo, que o renderizador está fazendo, é que ele está atrás, e mesmo que a ideia esteja na camada de baixo, ele está se sobrepondo à palavra simples. Isso vale também o inverso. Se eu pegar aqui, ó, e voltar ele aqui para frente, ele pode vir até passar da palavra ideia, e agora ele está sendo visto como se fosse uma palavra à frente da palavra ideia. Algumas outras coisas vão mudar quando você ativa esse cubinho. Em geral, vai aparecer aqui, ó, mais uma orientação, mais um tipo de rotação. Antes a gente só tinha rotação. Antes a gente só tinha essa rotação aqui em torno do eixo Y, que seria aqui, ó. Não é essa também. Cadê? Vou clicar aqui, ó, rotação. X. Antes a gente só tinha essa rotação aqui em torno do eixo Z, que seria uma rotação no plano, e agora a gente tem rotação fora do plano. Isso é bem legal, né? Só que se vocês observarem bem, a minha palavra ela parece uma folha. Ela não tem aquela profundidade, aquela ideia de profundidade no eixo Z. E de fato, se eu vir aqui, ó, vou exibir todas as minhas opções, eu tenho aqui opções de texto, vou desativar essa bolinha. Eu tenho as opções, essa bolinha não, o 3D, eu tenho as opções de texto e a opção transformar. Isso para a palavra simples. Quando eu ativo o 3D, aí aparecem mais duas opções. Uma opção de material, ok? Falar de material agora não é interessante, isso aqui é uma coisa bem avançada. E tem a opção de geometria, só que a opção de geometria, embora ela apareça, ela não está ativada para mim. Isso porque o renderizador 3D do clássico do After, ele não permite com que você pegue a sua palavra e tenha profundidade. Você pode até brincar com ela no 3D, mas ela sempre vai ter aquele aspecto de papel. Se você quiser buscar uma profundidade nessa palavra, você tem que vir aqui em alterar renderizador, ou vir aqui também, tanto faz, e mudar o renderizador de clássico para Cinema 4D. Aí quando eu faço isso, aí aparece aqui, ó, ativado isso e desativado, tem diferença. Quando eu mudo para o 3D, aí já outras coisas, eu tenho outras opções. O Cinema 4D é o mais geral, ok? Mas ele desativa também algumas opções do After. Você não consegue mais fazer aquele motion track de máscara, ok? Mas vamos lá. Agora, com a minha opção de renderização agora do Cinema 4D, olha que legal. Eu vou primeiro fazer uma rotação nessa palavra aqui, para vocês já verem como vai ficar. Trouxe minha palavra para cá, trazer ela numa posição um pouco mais para frente. E vou fazer uma rotação aqui assim, ó, em torno do eixo Y, vai trazer aqui para frente. E a princípio ele está com um aspecto de uma folha de papel. Agora, lá naquela opção que antes estava desativada, que ela só ativa quando eu utilizo o renderizador aqui do Cinema 4D, eu posso vir aqui em profundidade de extrusão e aumentar isso aqui. E agora, olha que legal, aumentei demais. Vou baixar aqui para 5. 5 é pouco.
14. E agora eu tenho um aspecto mais, mexendo na rotação aqui para vocês verem melhor, eu tenho a ideia de um aspecto como se meu objeto tivesse uma profundidade, certo? Deixa eu aumentar essa profundidade aqui. Agora ele tem um aspecto de profundidade. Isso é bem interessante para você estar fazendo aquelas animações com palavras 3D. Até agora, tudo que a gente fez aqui de animação são palavras que eram 2D, né? Aqui dá para você fazer umas animações com palavras 3D. Bem, aparentemente está com um aspecto um pouco esquisito, isso porque a gente só fez a introdução ainda aí de objetos 3D dentro do After. Quando você tem um objeto 3D, não basta ter somente o objeto, você pode inserir aqui. Eu vou colocar aqui camada, novo, luz. Vou colocar qualquer luz aqui e vocês vão observar que dá um aspecto bem melhor porque começa a ter sombra no meu objeto. Se ele não tiver luz, você não consegue ver o que é profundidade, o que é frente, o que é trás, porque tudo tem a mesma cor. E com luz você vai ver melhor o que é frente, o que é trás e tudo mais por conta dos contornos da sombra. Isso aí vai ser a próxima aula que eu vou falar aí de sombra e luz, mas espero que vocês tenham curtido essa aula. A gente é só uma introdução, vocês começam a ter opções aqui, vocês podem animar isso aqui 3D usando o Keyframe que nós aprendemos aí nas aulas, e tá fazendo uma intro com o canal, tá fazendo alguma animação com objetos 3D. Agora, importante você saber sobre isso. Você só consegue fazer essa extrusão em arquivos do Illustrator, tá? Você pode converter arquivos do Illustrator em objetos aqui em formas. Se eu pegar aqui e criar uma forma, por exemplo, uma estrela. Eu vim aqui, criei uma estrela e vou criar uma estrela aqui. Até então, essa estrela ela é 2D. Se eu vir aqui e ativar o 3D para ela, eu consigo ter as opções de material, de geometria e dar uma extrusão. Vou trazer ela para essa posição daqui, aqui para frente da câmera, né? E aí vocês podem ver uma certa... Vou mexer na rotação dela também. Opa, mexi demais. Aqui. Trazer ela aqui para frente da luz. E aí vocês podem ver a ideia de profundidade também na estrela. Você só consegue fazer essa extrusão, essa profundidade em em dois tipos. Nas formas, nas camadas de forma, ok? E nas palavras, na escrita de texto do After. Se você trabalhar com Illustrator, você também consegue pegar arquivos do Illustrator, transformar em camadas de formas e também fazer essa extrusão. Mas isso aí já é uma coisa um pouco mais avançada. Por enquanto a gente vai ficar com formas e palavras. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de dar o like aqui embaixo, tá? Está comentando o que vocês estão achando e qual é a perspectiva que vocês têm aí de estar aprendendo um pouco mais aí no nosso curso de After Effects intermediário, já que esse aqui já está caminhando para o seu fim. Tá bom, pessoal? A gente se vê na próxima aula.